Olá, aqui é o Marcelo Vieira e seja muito bem-vindo a mais um Cenário Macro, onde eu faço todo um overview de tudo que está acontecendo na economia global e como isso afeta os mercados e os investimentos. Então, vamos lá. Eu tive reunido agora, cenário diferente que hoje eu estou aqui em Las Vegas, para me reunir com vários traders do mundo todo, e eu acabei de vir também da Itália, onde eu tive com traders fantásticos, investidores, e, enfim, gente especialista em geopolítica. Vou fazer um resumo aqui de tudo que a gente conversou, de tudo que eu tenho visto, né? Bom, a gente continua numa fase de desinflar uma grande bolha que começou pós a crise do subprime 2008, começou o chamado quantitative easing, ou seja, os bancos centrais começaram a imprimir dinheiro e injetar no mercado, e foram fazendo isso, viram que não estava acontecendo inflação, uma série de outros fatores, que não vai dar tempo de a gente cobrir isso aqui a fundo hoje, mas não estava surtindo, não estava acontecendo inflação. Então, bom, a gente pode fazer isso sem efeito colateral, né? E continuaram inflando, os governos se endividando, injetando dinheiro no mercado, e tudo parecendo estar bem. E a gente viu aí, historicamente, uma alta na Bolsa Americana, basicamente sem volatilidade por muito tempo, quando o Banco Central, principalmente o Fed, Banco Central Americano, consequentemente outros bancos centrais ao redor do mundo, apertavam um pouquinho a mão, a Bolsa caía, eles iam lá e já voltavam para o quantitative easing, e a Bolsa voltava a subir, ou seja, a Bolsa subiu quase que sem parar, durante mais de uma década, com volatilidade baixíssima, foi totalmente artificial, né? E só que isso não dura para sempre, né? Com a pandemia se imprimiu uma quantidade ainda mais absurda de dinheiro, cada vez governos mais populistas dando dinheiro diretamente para as pessoas, isso é altamente inflacionário, associado a todos os problemas logísticos da pandemia, e a gente viu uma volta da inflação. Associado a isso, vem a guerra em cima disso, você tira um monte de commodity que vem da Rússia do mercado, o preço das commodities sobe, tudo isso mais inflacionário. Bota em cima disso o problema geopolítico, China não ficando contra a Rússia, tomou Hong Kong, querendo tomar Taiwan, e política de Covid-0 na China. A China está numa situação complicada geopoliticamente, todo mundo viu que é muito perigoso você produzir na China, seja porque você tem que fechar sua fábrica por causa de política de Covid-0, seja porque pode amanhã resolver invadir Taiwan, e todo mundo viu o que os governos fizeram, a retaliação à Rússia pela guerra, né? Então, a China pode ser cancelada de dia para noite se ela resolver fazer isso. Então, todo mundo tem que sair da China agora para produzir em outros lugares, enquanto ainda produz lá com Covid-0. Então, tudo isso é muito inflacionário. Então, a gente viu a inflação disparar no mundo todo, Estados Unidos chegando perto de 10%, na Europa já chegando a 2 dígitos, e isso no mundo desenvolvido é uma coisa que eles não viam há muito tempo, né? E associado a isso, né, então a gente tem os governos, para controlar essa inflação, estão tendo que aumentar, os bancos centrais aumentar juros, porque isso diminui o custo do capital, aumenta o custo de capital, então as pessoas pegam menos empréstimo, fica mais difícil fazer negócio, diminui a margem de lucro. Então, os bancos centrais estão aumentando os juros e fazendo quantitative tightening, enxugando um pouco desse excesso de dinheiro que entrou no mercado. E o mundo não está preparado para isso, a economia não está preparada para isso. Então, a gente já começou a ver os ativos caindo, uma desaceleração econômica, mas a inflação ainda está alta. Então, os bancos centrais seguem aumentando os juros e provavelmente vai chegar um ponto que eles vão quebrar alguma coisa na economia. A economia não vai aguentar esses juros altos e aparentemente eles vão até quebrar alguma coisa, né? O Fed tem se mantido firme no discurso de combate à inflação, por um erro que eles imprimiram dinheiro demais, demoraram demais para aumentar juros e agora estão aumentando com tudo. É uma crise de credibilidade, o Fed errou lá atrás
ele prefere errar agora com excesso do que por falta de controle da inflação, já que o mandato deles é para controlar a inflação. Não. Então, o que a gente vê nesse cenário todo, basicamente é isso que está acontecendo, associado a todos os problemas da guerra que causam uma crise energética muito grande, principalmente na Europa, que depende muito do gás natural da Rússia, que parou de chegar uma parte. Então, o custo da energia elétrica disparou na Europa, isso inviabiliza muitos negócios e aperta, bota a corda no pescoço de muita gente, pessoa física. Então, os governos agora, o Reino Unido falou que vai, enfim, mandar cheque para as pessoas. E aí, mais uma vez, aí você joga, tá pegando fogo, você joga um pouco de álcool em cima, né? Então, e a gente viu a Libra colapsar e tudo mais, né? Então, basicamente, aparentemente, a Europa, vários países vão fazer a mesma coisa e eles não vão conseguir resolver problema nenhum, porque dar cheque para as pessoas não resolve o problema da falta de energia. E esse inverno não é o pior para a Europa, porque eles conseguiram encher todos os estoques de gás natural e tudo. O problema é que a energia está cara, não vai faltar energia lá. Agora, vão ter que racionar um pouco, controlar, mas não vai faltar. Para o inverno que vem, o inverno deles é final do ano, né? Para o inverno que vem, não sei o que vai ser da Europa, sem o gás natural russo, normalmente para fazer todas as outras medidas que estão fazendo para ter energia renovável, seja solar, seja as diversas outras, você não faz isso do dia para a noite. Então, provavelmente isso não vai ficar tudo pronto para o próximo inverno. Leva uns 3 anos, pelo menos. Então, a Europa numa situação muito complicada, por exemplo, a Alemanha, as empresas, é um país industrializado, as indústrias não ficam competitivas com o preço da energia alto, né? Então, ou seja, a gente vai ver uma recessão global. Basicamente, a China está numa situação péssima, a Europa numa situação desastrosa, Estados Unidos é o único que está numa situação menos ruim, porque não tem essa dependência energética, é autossuficiente energeticamente, então a energia lá não está tão cara. Enfim, é o país que mais tem tecnologia, autossuficiente em alimento, enfim. Acaba sendo o país que vai sofrer, o mundo todo vai entrar em recessão, eles vão entrar em recessão também, mas vai sofrer menos. Não. O Brasil fica no meio do caminho, porque o Brasil também tem uma situação boa energética, uma situação boa de produzir alimento, inclusive exporta muita commodity, muito o agro, então e tudo isso beneficia o Brasil, mas logicamente o Brasil não é uma ilha, numa situação também global ruim, é ruim para o Brasil também, mas o Brasil, pela questão energética e de alimento, não se encontra numa situação crítica, digamos assim, né? As contas estão relativamente em dia, enfim, o Brasil não está numa situação crítica, ainda bem, né? Então, o que esperar daqui para frente, né? O dólar forte continua forte, enquanto os juros forem maior nos Estados Unidos do que nos outros países desenvolvidos, o dinheiro foi para o dólar, né? Porque se você tem ien japonês, que não rende nada, porque os juros lá ficam próximo de zero, né? Eles fazem controle da curva de juros. Você manda dinheiro para dólar, lá você rende 3, 4% ao ano, e o dólar está mais forte que as outras moedas, e mesma coisa da Europa, e o dinheiro está tudo indo para os Estados Unidos, indo tudo para dólar. E o dólar cada vez mais forte, enquanto o Banco Central americano manter juros mais altos do que os outros países desenvolvidos, isso não vai parar, né? O Brasil, o dólar não está muito forte contra o real, porque o Brasil, o Banco Central agiu muito bem, subiu os juros rápido, conteve a inflação no Brasil, os juros no Brasil é bem mais alto que os Estados Unidos, então o real se mantém equilibrado, mas o euro, a libra, o iene japonês, todas as outras moedas estão sofrendo muito em relação ao dólar, né? E, basicamente, tirando isso, tudo tem caído, né? Tesouro, quando o juros sobe, os títulos caem, tesouro caindo, ouro com juros altos
caindo, juro não tem yield, não tem dividendos. Bolsa, o risco, tudo caindo por causa da crise, recessão e juros altos. Cripto, mercado de alto risco vai junto. Commodity, deu uma alta por causa da questão tira a commodity da Rússia do jogo, porém, com uma grande recessão global, diminui muito a demanda por commodity. Então, commodity despencando depois de uma alta inicial. Eu acredito que só petróleo e gás natural depois deve retomar uma alta, porque vai precisar muito, né? Está em falta. Mas o resto... assim, a gente deve ter uma recessão que não deve vir em seguida de uma grande recuperação, porque com todos esses problemas inflacionários, se os bancos centrais começarem a imprimir dinheiro de novo e trazerem juros para zero de novo, o que a gente vai ver é uma volta da inflação. E aí eles têm que aumentar juros de novo, fazer aperto monetário de novo. Então, a situação é bem complicada, tá? Bem complicada. Eu acho o meu base case, né, meu cenário base, tem sido ruim, bem bearish, para quem me acompanha há mais tempo, e continua assim, né? A gente não viu até agora uma mudança nessa perspectiva, né? As bolsas testaram as mínimas novamente. Eu acho mais provável que em algum momento faça novas mínimas, né? Por quê? Com os juros aumentando, alguma coisa vai quebrar. Muita empresa não consegue, fica numa situação delicada, daqui a pouco começa a aumentar o desemprego e diminui o consumo, e aí, daqui a pouco algum setor quebra, né? Seja setor financeiro ou não tem como saber qual vai ser o setor, aí gera um efeito cascata. Eu acho muito difícil tudo isso acontecer, isso me parece essa altura inevitável, e a bolsa não fazer nova mínima, né? Me parece muito pouco provável. O dólar, acho que ainda tem espaço para subir mais. Eu acredito que em algum momento os bancos centrais vão ter que tomar uma ação coordenada, porque ninguém vai aguentar esse dólar forte desse jeito, e os bancos centrais vão ter que fazer um movimento em conjunto para não deixar o dólar ficar tão forte, né? E todo esse desequilíbrio nas moedas, acho que a longo prazo é bom para o Bitcoin, mas a curto prazo, nesse fluxo, tudo cai, né? Então vamos para o gráfico, para a gente ver um pouquinho disso na prática, o que está acontecendo. Esperando uma gripe, ainda estou tossindo um pouquinho aqui, mas vamos lá. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, alta sem parar, euro caindo em relação ao dólar, dólar subindo em relação ao ien japonês, libra caindo em relação ao dólar, ou seja, tudo que contra o dólar, se é o dólar no primeiro par da moeda está subindo, se é o segundo está caindo, né? Ou seja, o dólar está ganhando força, o real já está mais lateralizado, que, como eu falei, os juros nos Estados Unidos, no Brasil, é bem mais alto, né? Tesouro americano despencando, muitas carteiras que faziam uma alocação diversificada entre tesouro, bolsa, ouro, commodities, está tudo caindo, tem sido um completo desastre o resultado dos principais gestores, né? Bolsa, S&P 500, chegou a fazer uma nova mínima aqui, reagiu, nem quebrou nada ainda. Eu acredito que buscar aqui perto dos 3.000 ou algo aqui no meio do caminho me parece o caminho mais provável, como eu tenho falado já desde de abril isso, né? Agora já estamos bem mais perto disso, né? Nasdaq é a mesma coisa. Índice Bovespa já vem mais forte, né? O Brasil, como eu falei, é um dos países menos prejudicados, que menos está sofrendo nessa situação. Então, enfim, até com uma certa a pernada de alta, ao contrário do restante do mundo nesse momento, né? O ouro tem sido uma grande decepção, no sentido de que deu uma reagida agora, mas normalmente no ambiente inflacionário, o ouro vai bem, mas com esses juros mais altos, muita gente prefere o dólar e os juros do que ficar posicionado em ouro. Acho que a hora que os juros baixar, mas a gente manter uma certa inflação,
tem uma chance boa do ouro performar bem, né? Cobre, a commodity, subiu um pouquinho, depois despencou com risco de recessão, né? Petróleo chegou a subir bem, mas também com recessão diminui a demanda, caindo. O cobre acho que vai continuar mais fraco, acho que o petróleo volta a ganhar força, né? Depois, né? Indo para cripto, Bitcoin tem segurado bem, a questão aqui dos 20, 19 mil, né? Vem relativamente forte, com um ativo de alto risco, e estou gostando da forma como o Bitcoin tem se fortificado, com todas essas moedas fazendo esse papelão, digamos assim, de impressão de dinheiro, perda de valor, etc. Acho que o Bitcoin tem um futuro promissor aí pela frente, né? Ethereum numa situação mais ou menos parecida, um pouco mais forte por causa do merge que deu certo, mas obviamente vem fraco também. Eu acredito que eles também, o mercado fazendo bolsa novas mínimas, cripto deve fazer novas mínimas também, né? Então, você pode ficar um pouco desanimado com o tanto de notícia ruim, mas essa é a realidade, né? Eu acredito que não vai ser uma década para holding, para comprar ativo para longo prazo, porque o cenário é muito adverso, eu acho que dessa vez por bastante tempo. Da outra vez, tudo se resolveu com quantitative easing, não com solução real dos problemas. A Europa errou demais na sua estratégia energética de depender da Rússia. Os governos foram populistas demais. Enfim, foram muitos erros, culminando em países endividados, que a única coisa que eles fazem é imprimir dinheiro, e agora a inflação veio, todos os problemas geopolíticos aconteceram, várias coisas de uma vez, pandemia seguido de guerra, seguido de problema na China, e agora a gente está numa situação complicada, que eu acho que vai levar um tempo para a gente sair dessa. Então, claro que, como eu falo, tem rallies de alta nos bear markets. Eu acho que eu falei isso no último rally que teve. Qualquer momento a situação alivia um pouco, você vê uma alta, mas para isso sustentar, você tem uma economia totalmente fragilizada, juros altos, daqui a pouco deve cobrar alguma coisa, o dólar muito forte está sufocando um monte de gente, e basicamente não tem saída, né? Então, saída rápida desse problema todo, né? Então, eu acho que vai ser uma década extremamente volátil. A situação melhora um pouquinho, dá um rally de alta, daqui a pouco todo mundo vê que dá problema de novo e cai, vai ficar num vai e vem, alta volatilidade, poucos setores realmente em alta sustentada, igual a gente viu na última década. Então, eu acredito que é uma década muito mais para o trader, né, para quem investe de forma ativa e tem estratégias para surfar esses vai e vem de mercado, do que uma estratégia para o holder, para quem carrega ativos por longo prazo. Eu acho que não me surpreende se a bolsa demorar 10 anos para fazer uma máxima histórica, principalmente se você ajustar a inflação. Talvez, como as moedas percam muito valor, numericamente a bolsa até faça máxima histórica nos próximos 10 anos, mas num ambiente inflacionário, se a bolsa subiu 30% e ao longo desse período a inflação foi de 50%, o retorno real foi negativo. É diferente quando sobe 30% e a inflação é quase zero, né? Então, enfim, acho que bolsa, de um modo geral, não vai ter um bom retorno e nada, basicamente, eu acho que vai ter um bom retorno como classe de ativos, né? Claro, você vai ter aquela ação que está num setor, seja de energia ou inovou alguma coisa que vai bombar. Sempre tem alguma coisa que bomba, né? Uma empresa inovadora e tal, mas, de um modo geral, vão ser poucas exceções. E então, basicamente, eu acho que vai estar bem quem saber navegar e operar esse vai e vem, ou quem eventualmente acertar alguns desses poucos setores que tendem a desempenhar bem. Tá legal? Então é isso aí. Tem que se adaptar.
as questões a realidade, né? Essa é a realidade. Funcionou na última década, vai ser diferente do que vai funcionar nessa década. Então, é isso aí. O que está acontecendo agora vai ser uma coisa importante para a gente ver aí os próximos anos. Então, é isso aí. Não deixe de comentar, deixar seu like e se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. E a gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.